Na dica legal de hoje vou ensinar como fazer aqueles contornos pretos nos personagens de isopor. Essa técnica se chama arte final. Vocês vão ver que quando a gente faz o contorno num personagem de tamanho médio, a linha do contorno, que é esse traço preto que a gente faz na peça, ela tem que ter uma espessura mais ou menos fina. Ela não pode ser nem fina demais, nem grossa demais. Se o personagem for grandão, ela tem que ser um pouquinho mais grossa. Então ela tem que aumentar a espessura. Já se a gente for fazer o mesmo personagem em tamanho bem pequeno, como esse aqui, o traço preto afina um pouquinho, tem que ser mais fininho. Então é importante no personagem grande fazer um traço proporcional ao tamanho do personagem. Eu vou mostrar para vocês como fazer o trabalho com pincel, já vocês vão ver. Fique esperando que eu vou mostrar, vai ser bem legal, vai melhorar muito a qualidade do trabalho de vocês. Essa arte final que a gente faz no personagem, vocês vão ver que tem várias dicas, porque tem algumas partes do painel que a linha fica a mesma espessura o tempo todo, mas vocês vão ver que determinados pontos do trabalho, a linha ela dá uma afinadinha nas pontas. Então, isso tudo eu vou mostrar para vocês como é que faz para fazer com o pincel. Nada de fazer com canetinha. A canetinha ela é um quebra-galho para quem não conhece a técnica. Por isso eu vou ensinar para vocês a fazerem corretamente a técnica a pincel. Tá? Então vocês vão ver que, por exemplo, um ursinho puff desse tamanho, o traço tem que ter uma espessura. Já o mesmo ursinho em tamanho pequeno vai ter um traço bem mais fininho, tá? Então já eu vou mostrar para vocês como fazer o traço de uma forma bem perfeita. Até mais! Para fazer os contornos pretos, vocês vão precisar de um pincel de cerdas macias, roliço e a tinta preta. Eu vou demonstrar com a tinta preta, mas vocês podem utilizar outras cores para fazer os contornos nos personagens. Então aqui eu tenho que molhar o pincel na tinta. Vocês vão ver que se tocar só a pontinha do pincel, a linha sai bem fininha. Se deitar um pouquinho mais o pelo do pincel, a linha sai um pouquinho mais grossa. E se deitar bastante o pelo do pincel, a linha vai saindo mais grossa ainda. A linha fica bonita, o traço preto fica bonito quando ele é regular, quando ele é todo da mesma espessura, do começo ao fim. Se começar a descarregar a tinta do pincel, tem que molhar ele de novo na tinta, tocar só a pontinha do pelo até achar a espessura que estava, vai deitando o pelo e vai continuando a linha. A linha fica feia quando ela fica de várias espessuras. Então, se você começa a pontinha, deixa achatar o pelo, erra a linha, faz ela pontudinha de novo, corre muito e não dá tempo do pincel preencher o poro do isopor, a linha vai ficando toda feia. Então é importante durante o contorno apoiar alguma parte da mão, pode ser essa parte aqui, ó, que é uma borrachinha que a gente tem, ou um pedacinho do dedo, tem que apoiar a mão e deslizar a mão e deixar o pincel também inclinar no mesmo sentido para onde a linha está sendo desenhada. Então é isso aqui, ó. E se correr demais, não adianta, porque não dá tempo do pincel entrar dentro de cada poro do isopor. Então é importante que esse movimento seja feito com calma, seja um movimento lento. Então aqui, ó, vocês vão passando o pincel lentamente, com a mão bem firme. Vocês podem até fazer um controle respiratório, dá uma respirada, dá uma segurada na respiração e faz o traço, que ele vai sair mais firme. Cuidado para não fazer isso aqui, ó, não girar, ficar com a mão parada e girar o pincel.
Tá vendo? Ó, o pincel fazer esse movimento, porque nesse caso o pelo abre parecendo um leque e dá defeito na linha, porque a mão perde o apoio. Então, para o traço ficar bonito, tem que apoiar a mão e também tem que fazer tem que fazer pouco peso com a mão, porque a mão tem que escorregar bem de leve, porque se a mão fizer peso, fizer isso aqui, ó, o pincel também vai dando umas brecadas e vai dando defeito no traço, tá? Eu vou mostrar todas as possibilidades que tem com o pincel. Então, vocês vão ver que as canetinhas, por isso que elas não servem, que elas não têm essas possibilidades. Então, aqui, vocês vão ver que quando vocês estiverem fazendo, por exemplo, uma boquinha de um personagem, vocês podem começar a fazer linhas que começam pontudinhas, engrossam e depois terminam pontudinhas novamente, tá vendo? Ó, fica bem bonito. Então é só treinar bastante numa plaquinha para depois conseguir fazer isso aqui no personagem. Para fazer bolinha tem uma técnica certa também, porque a bolinha, se vocês derem a volta inteira com o pincel, ela não fica muito legal. Para fazer bolinha tem técnica. Vocês vão primeiro puxar o traço de cima para baixo, então aqui da direita para a esquerda, e depois ao contrário, vocês vão pegar lá em cima bem direitinho, ó, e completar a bolinha, tá vendo? Aí ela sai, o contorno sai bem perfeito. E se vocês quiserem fazer bem fininho, também dá, ó. Basta tocar só a pontinha do pelo do pincel, tá vendo, ó? Aí ele fica bem perfeitinho também, tá, ó? Quando vocês forem fazer cílios em olhinho de boneco, também, ó, é só começar achatando o pelo do pincel e subir, ó. Achata e sobe, que aí o cílio sai bem pontudinho. Quando vocês forem desenhar os gomos de uma nuvem, vendo, ó? Fica bonito, porque ele fica fininho aqui no começo, aqui ele fica grossinho e aqui ele fica fininho de novo. Quando forem fazer o dedinho de boneco, de algum personagem, também dá para usar essa técnica de afinar e engrossar, ó. Afinou. O traço dessa forma, o acabamento da linha fica mais profissional. Espero que vocês aproveitem bem essa técnica, que é muito importante fazer os traços bem perfeitos. E isso só é possível fazendo a pincel. Então tem que treinar bastante, principalmente linhas retas, que é para vocês conseguirem um resultado bom, porque isso aqui é a arte final, é a última arte que a gente faz numa pintura. Então ela tem que sair bem perfeita. É bom trabalhar com as duas mãos juntas, porque a mão esquerda ajuda a dar um apoio. E quem for canhoto faz a mesma coisa, tá? Só que com a outra mão. E vocês vão ver que normalmente quem é destro tem mais facilidade para fazer as linhas da esquerda para a direita, e quem é canhoto ao contrário. Vai fazer a mesma linha, só que ao contrário. Minha linha de canhota não é muito boa, né? Mas tem que, ó lá, tem que treinar, né? Que até dá para ficar bom até com as duas mãos.